capítulo 11 do material didático, sinais do fim nos sinais no céu. Lucas capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Bom, esse texto aqui fala de sinais no sol, na lua, nas estrelas, sinais que apareceriam. Que tipo de engano o inimigo poderá fazer usando sinais no céu, e até, no caso, sinais naturais também apareceriam. Bom, tipo de engano, eu falo por causa de um recurso que existe hoje, que pode ser feita a produção de um filme e eles exibirem no espaço, né, no céu noturno, por exemplo, você vê a imagem de Jesus voltando. Hoje, a ciência já tem capacidade de fazer isso, ou mostrar um outro sinal. Será que Deus permitiria, como que o anticristo chegando do espaço? Nós não sabemos, mas falar de sinais no céu, tanto sinais naturais quanto sinais inventados. Eu não descreio que Satanás possa fazer aparecer um disco voador que não é real, é uma obra espiritual dele para enganar pessoas. Né? Que ele tem poder para isso? Tem. Não faz isso constantemente porque Deus não autoriza. Nós sabemos que o fogo que desceu do céu e consumiu os servos de Jó, aquele fogo foi produzido por Satanás. Então, que tipo de engano ele vai fazer durante a grande tribulação, quando a igreja não estiver mais aqui? Hoje ele não faz esses enganos porque Deus não permite, mas durante a grande tribulação haverá autorização, né? O comentário diz, segundo Hal Lindsey, a palavra céu no grego significa um fenômeno sobrenatural destinado a indicar ao observador uma verdade profunda. Número 1, os discos voadores. Bom, eu vou citar alguns exemplos aqui, não que eu acredite em extraterrestre, né, vivendo e vindo de outro planeta, mas, no meu entender, pode até ter aparecido disco voador para alguém, só que esse disco voador, se apareceu para ele, no meu entender, é um engano de Satanás. Então eu comento aí, Robert Barry, chefe da divisão de divulgação e diretor da repartição de OVNI de uma estação de rádio na Pensilvânia, afirma que OVNI dirigido por anjos pilotos ajudaram a Israel nas guerras contra os árabes. Bom, esse aqui é um outro ponto, né? Como eles dizem que seriam anjos de Deus ajudando Israel nas guerras. Isso está relatado no livro Israel, Gog e o Anticristo, de Abraão de Almeida. E nós sabemos que as guerras foram milagrosas, nós sabemos que Israel conseguiu vencer batalhas que a proporção eram 3 contra 100, e eles conseguiram vencer a guerra, né? Então não é impossível. Mas é interessante que mostra uma ação espiritual que, aos olhos dos soldados, foram vistas como discos voadores. Prosseguindo, um casal americano afirma que eles se comunicaram com extraterrestres por telepatia. Eu sempre falo o seguinte, toma cuidado com esse negócio de telepatia, cristão que quer participar, por exemplo, de yoga. Eu conheço cristão que eu já vi participando de yoga. Yoga é algo que a pessoa diz ler o pensamento de outro que está distante. Isso é coisa demoníaca, irmãos. A comunicação no mundo espiritual não existe som, porque os anjos não têm cordas vocais. Então, o que nós acreditamos como hipótese, supomos, é que os anjos, eles simplesmente pensam e o outro anjo que está do outro lado, distante, em qualquer lugar, ele entende. Então, por isso que eles fazem teste, o indivíduo se comunicando com telepatia no Rio de Janeiro, o outro lá em Minas Gerais, eles se comunicam, né? Como? Isso acreditamos, são demônios. Um demônio habita numa pessoa aqui, habita em outra pessoa lá, eles se comunicam e transmitem para essas pessoas.
porque a mente humana não tem esse poder, tá ok? Então, esse casal americano que diz que falou com o extraterrestre e conversou por telepatia, ou seja, sem abrir a boca, ele se comunicava com aquele ser. Coisa estranha, né? Bom, sobre extraterrestres ainda, dizem que eles ensinaram a um camponês americano que não tinham pecado e não precisavam de Salvador. Esse camponês considera a Bíblia um amontoado de mentiras. Então, olha os exemplos que nós observamos. Outro, sobre a criação da raça humana, eles dizem que qualquer espécie de vida terrestre foi destruída em eras remotas por uma civilização que se envolveu numa guerra atômica. Entretanto, habitantes de Vênus decidiram colonizar a Terra, onde encontraram uma única mulher bastante linda, chamada Eva. Dessa união surgiu a atual raça que povoa este pobre mundo, né, diziam esses extraterrestres. Bom, hoje já está provado que Vênus não tem como ser habitado. É um país envolto em gases venenosos, que não tem como ter vida lá. Então, até a ciência já provou que esse extraterrestre aí é fajuto. Ou era um demônio enganando as pessoas, ou uma ilusão, uma mentira mesmo. A Arca de Noé era um disco voador que trouxe animais para povoar a Terra. É outro dos ensinos desses que se comunicam com extraterrestres. Ensinam que Elias foi levado num disco voador. Ensinam que Sodoma foi destruída por um disco voador. Só aberração. A nuvem fogo que guiava Israel no deserto, eles dizem que era um disco voador. Seitas como o Vale do Amanhecer e outras disseram ter tido ensinamentos de extraterrestres. Normalmente são seitas espíritas. Então, por isso que eu disse, não é impossível que eles tenham tido uma visão. Se a Bíblia diz que os anjos de Satanás se transformam em anjos de luz, eles podem criar uma ilusão para esses espíritas caírem, né? O hipnotismo é usado nas pesquisas dos casos ufológicos. A testemunha é submetida a uma regressão até a época da ocorrência e relata os detalhes da sua comunicação. Então, olha o tipo de coisa que nós encontramos nesses casos que as pessoas dizem ter tido contato com extraterrestres. Eles defendem doutrinas espíritas, eles negam a Bíblia, negam a necessidade de um Salvador. Então, não é impossível que as pessoas tenham tido visões, mas certamente não são de extraterrestre, né? Bom, existe uma seita chamada Adventista do Sétimo Dia, que eles dizem que existem vida em outro planeta, que a profetisa, né, que fundou a seita, foi uma das fundadoras, né, pelo menos com esse lema de guarda do sétimo dia, foi ela, né, Ellen White. E ela teria tido uma revelação de que existem vida em outros mundos, ok? Segundo ela, naquele outro mundo, as pessoas, os seres lá não pecaram. Só nesse mundo que precisou de Salvador. Então, todas essas heresias, elas vão ser usadas pelo anticristo, né? Porque o anticristo vai apresentar, por exemplo, para os adventistas do sétimo dia, para atender eles, vai apresentar como uma chegada de seres de outro planeta, porque eles acreditam nisso. E esses seres, segundo os adventistas do sétimo dia, eles não têm pecado. Eles são criaturas que não necessitam de um Salvador. Então, por isso, as pessoas que eu sempre vejo tendo contato com adventistas do sétimo dia, eu digo, toma cuidado, porque é uma seita, né? E a seita, ela procura fazer o seguinte, ela fala 7, 8 coisas certas e 2 coisas erradas, e pelo menos uma que atinja de maneira fundamental um dogma do cristianismo, né? E eles são seitas porque eles dizem que Jesus, em 1800
34, me parece agora, Jesus entrou no santuário celeste para completar a obra expiatória. Então a obra expiatória da cruz não foi perfeita. É isso que ele está dizendo. Então atingiu um dogma do cristianismo. Então, como eu disse, não é impossível que essas pessoas tenham tido alguma visão. Algo tenha aparecido para eles, mas com certeza não é extraterrestre. Eu não acredito, porque a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E Deus criou realmente a vida aqui na Terra. Se Deus tivesse criado vida em outros planetas, isso estaria bem claro desde o livro de Gênesis. Tá bom? Mas o problema da seita é eles terem também que seguir o que diz o profeta fundador, no caso a profetisa fundadora. Ela ensina isso, os adventistas do sétimo dia têm que seguir essa heresia.